Boa tarde! Estamos iniciando então mais um culto de jovens. A gente vai dar um tempinho aqui só porque a gente está iniciando ele aqui no Instagram. Então vamos dar um tempinho, mas vão ser chegando. Esse é o nosso culto de jovens. Só clique em salvar ali. Isso. Estamos iniciando então mais um culto de jovens intencionais. Agora aqui também no Facebook, né? Então sintam-se convidados para fazerem perguntas, para comentarem o quanto quiserem. Esse é um culto de jovens, assim como os outros cultos também. É só esperando começar aqui no Instagram. Léo, se tu quiser pode fechar a porta. Oi, tudo bem? Estamos começando aqui agora no Instagram e no Facebook. Estamos direto aqui com o nosso culto de jovens intencionais. Bem-vindos a todos. Começamos com uns minutinhos de atraso, mas agora estamos aqui. Obrigada. Então, vamos começar fazendo uma oração e aí a gente já vai começar aqui direto o nosso estudo. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Dilce, Josi, Gabriel, sejam todos bem-vindos. Léo agora. Então vamos começar com uma oração, né? Pedindo para que Deus nos dê sabedoria ao longo desse culto, pedindo para que Deus nos ilumine com a vontade dele e que nada que saia daqui seja nosso e tudo seja de Deus, né? Então, Senhor, estamos aqui novamente e continuando na Tua presença, Pai. E agora pedindo para que o Senhor ilumine os nossos pensamentos quanto à Tua palavra, quanto à Tua vontade, Pai. Que nada que saia daqui, seja saído de mim, seja saído do Gabriel, do Léo, ou de ninguém que esteja aqui, Pai, mas que tudo saia do Teu coração. Coloca em nós o Teu coração, coloca em nós a Tua vontade, coloca em nós o Teu Espírito, Pai, para que nada do que a gente faça, para que nada do que a gente fale seja nosso, tudo seja inspirado por Ti, Deus. Que essa palavra chegue de encontro a todos que estão ouvindo. Que essa palavra dê para todos que estão ouvindo, Pai, o sentir prazer na Tua palavra. Que nos traga no nosso coração a vontade de Te agradar, a vontade de Te seguir, a vontade de Te conhecer, Pai. Que nada seja em vão, mas que tudo seja intencional. Peço, Pai, para que o Senhor me guie, para que o Senhor coloque a sua mão sobre mim e não me deixe falar nada que vá contra a Tua vontade, mas tudo que seja do Teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, bem-vindos. Entrou mais alguém ali no Facebook, eu não consigo enxergar. Então, se alguém puder assistir pelo Facebook, ver se alguém for comentar. Tá, Gabriel no Facebook. Mas aí deixem o celular sem volume, por favor. Senão vai ficar aparecendo aqui na live. Eu tenho então os meus assistentes que estão assistindo a live. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, podem fazer, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E desculpa, já peço de antemão se eu não olhar para a câmera, porque eu vou focar em olhar aqui para quem está aqui presente, mas às vezes vou olhar para o Facebook, às vezes vou olhar para o Instagram. Estou me sentindo realmente uma jornalista, né, que tem várias câmeras para olhar. Mas, dando início então ao nosso próximo culto de intencionais, semana passada a gente teve meio que uma introdução à intencionalidade, né? O que é intencionalidade? Que é virar o nosso coração para Deus, como a gente pode fazer isso, quais exemplos que a gente pode dar, e o foco final do culto, do encontro da semana passada foi justamente qual a felicidade que a gente tem sendo intencional com Deus, né? Qual a felicidade que flui através dessa intencionalidade, que é a felicidade de saber que o nosso prêmio maior a gente já conquistou. A partir do momento que a gente se dedica a nossa vida e vira o nosso coração para Deus, a felicidade que a gente recebe é: eu fui salvo, eu tenho a vida eterna. E agora tudo que eu tenho para fazer é chamar outras pessoas para conhecerem essa felicidade, né? Essa é a juventude intencional que a gente espera aqui com o Ministério Restaurar. Uma juventude onde todos possam ter a oportunidade de sentir uma felicidade eterna e poder buscar outras pessoas para que conheçam ela também. No culto de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como ter vontade de ser intencional, como ter vontade de seguir a palavra, de se deleitar no Senhor, né? Uma coisa muito importante que eu assisti uma vez na pregação do John Piper foi isso, que ele falou sobre ter prazer, ter vontade da palavra de Deus, né? Se eu chamo alguém para vir aqui na minha casa por obrigação,
né? Se o Léo... eu olho pro Léo e falo assim, Léo, tu tem que convidar fulano pra vir aqui em casa porque ele é uma pessoa legal e tu tem que ficar com ele porque ele só vai te trazer coisas boas. E aí o Léo convida esse fulano pra vir aqui, né? O Léo chama ele pra vir aqui, mas não é um momento agradável porque ele não queria, ele tá sendo forçado, ele tá sendo obrigado. Ele não entende o real motivo de ter aquela pessoa aqui. E a mesma coisa é com Deus. Deus não quer ninguém do lado dele que não queira estar do lado dele, né? A melhor coisa pra gente e pra ele é essa vontade da presença de Deus, né? Deus não precisa de nós para adorarmos a ele, mas a gente precisa dele. A gente precisa adorar ele para ser completo e para ser feliz, né? E uma adoração falsa não nos leva para perto dele e não nos leva para felicidade verdadeira, né? Então, mais uma vez eu vou falar, tanto quem está aqui quanto quem está assistindo pela live, é uma live interativa, então sintam-se convidados para participar, né? Então vamos começar com um versículo que está em Salmo 119, é o versículo 47. E para quem não sabe, a gente costumava ter lives do 119, Salmo 119, estão todas disponíveis no YouTube do Ministério Restaurar. 119 e 7? 119 e 47. Todas as lives do Salmo 119, então, estão disponíveis no YouTube, que está no link da descrição do Instagram, e no Facebook eu não sei se está. O primeiro versículo, então, é: tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Tenho prazer nos teus mandamentos, né? Quantos de nós aqui consegue falar que tem prazer nos mandamentos de Deus? Quantos de nós aqui consegue falar que conhece quais são os mandamentos de Deus, né? Eu acho que essa é a primeira parte do erro da nossa juventude. Como a gente vai conseguir ter prazer nos mandamentos de Deus se a gente não interessa por conhecer os mandamentos de Deus, né? Então, o texto que eu escrevi aqui foi: na correria do dia a dia, nas milhares de informações e ofertas do mundo que bombardeiam a nossa vida, estar inclinado a ter prazer nos mandamentos de Deus parece impossível. E eu quero ressaltar que isso é única e exclusivamente por não conhecer quais são os mandamentos de Deus, por não conhecer os preceitos de Deus e por não conhecer a Deus, principalmente, né? Por que é tão mais fácil ter atração pelas coisas que o mundo oferece e não pelas coisas que Deus oferece? Porque a gente não conhece quais são as coisas que Deus oferece, né? É o que o curso Intencionais, é o que a Juventude Ministério Restaurar tem tentado combater e vai continuar tentando combater por muito tempo. Que pessoas entrem em igrejas e aceitem tudo que é dito lá em cima sem buscar a veracidade desses fatos, sem buscar a veracidade dessas informações. Porque a partir do momento que a gente senta em um banco e ouve tudo que a outra pessoa diz e leva tudo isso como verdade, a gente está se colocando no caminho para ser enganado. A gente está se colocando no caminho para não conhecer a vontade de Deus e para não ter prazer nela, né? Então, por que as ofertas do mundo, por que as informações do mundo podem ser mais importantes para a gente do que a de Deus? Podem ser mais chamativas para a gente do que as de Deus? Porque a gente não tem buscado suficientemente a vontade de Deus, né? Quantos de nós já conhecemos alguém que diz crer em Deus, mas não encontra disposição para a leitura da palavra ou oração? Eu acho que se a gente não conhece alguém, outra pessoa, eu sei que quase todo mundo em algum ponto já foi essa pessoa, né? Que fala: eu creio em Deus, eu acho que Ele existe, eu acho que Ele é real, mas eu não tenho muita vontade de ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo achar essa força para oração, né? Isso é muito comum no dia a dia, quando a gente sai da nossa casa e vai para o nosso trabalho, né? Quem trabalha aqui entra em contato muitas vezes com coisas que nos afastam da vontade de Deus, né? Quando a gente vai para a escola, a gente entra em contato com muitas coisas que nos afastam da palavra de Deus, da vontade de Deus. Então, o nosso dia a dia nos traz muitas coisas que nos afastam da palavra de Deus. E isso é tão fácil de nos fazer perder a vontade de ler, que nos faz perder a vontade de orar, né? Então, quantos de nós já conhecemos alguém assim? Vocês já conheceram alguém assim? Alguém que falava: não, eu acredito que Deus é real e tal, mas não me chama muita atenção ler a Bíblia. Não me chama muita atenção orar. Eu só não conheci como já foi. Já foi? Eu já fui também, E eu acho que isso não é uma coisa que a gente conquista, né? O oposto disso, né? Eu acho que é uma coisa que todos os dias a gente acorda e batalha contra o desejo que o nosso coração coloca de
Eu vou sentar para ler a Bíblia agora, mas lançou episódio daquela série que eu assisto, lançou aquele filme, fulano me chamou para sair, mas eu tô com tanto sono, eu podia tirar uma sonequinha agora, né? Então, isso não é nenhuma coisa que no passado quem eu era me influenciava a fugir da vontade de Deus, mas hoje em dia quem eu sou também tenta me influenciar a fugir da vontade de Deus. E por isso que o foco de hoje é ter deleite, é ter prazer na vontade de Deus. Porque quando a gente encontra esse prazer na vontade de Deus, então vai ser um momento de descanso, vai ser um momento de alegria pra gente estar em contato com Ele, né? No próximo slide a gente tem aqui, na medida em que criamos um movimento mecânico de adoração a Deus, quando somos intencionais na nossa leitura, orações, direcionamento do nosso coração, o próprio Deus coloca em nossos corações o prazer pelos seus ensinamentos, né? Então, de onde vem o prazer por buscar Deus? Do próprio Deus, né? A partir do momento que a gente cria esse movimento mecânico, e por que eu chamei de movimento mecânico? Porque não é algo que vai surgir naturalmente da gente, né? Uma pessoa que tem hábitos de toda noite sair pra balada com os amigos, não, é claro, existe a possibilidade de Deus tocar no coração, chamar e falar assim, vem pra perto de mim, mas o mundo ele tá numa constante batalha para nos afastar da vontade de Deus, né? É uma coisa que a gente conversa nos nossos estudos, que a gente sabe que o nosso inimigo, ele já tem consciência de que ele foi derrotado, né? Já está escrito na Bíblia que o mal não pôde vencer Jesus, né? A gente já é avisado de que a gente vai ter aflições no mundo, mas Deus já venceu o mundo, etc, etc. Então, um cara que já sabe que foi derrotado, que não tem como vencer, vai tentar fazer com que a gente seja derrotado e não tenha como vencer mais também. Então, muitas oportunidades vão aparecer quando a gente tentar buscar Deus, né? A oportunidade de sair com os amigos, nem sempre são coisas ruins, né? Coisas boas nos fazem sair da presença de Deus. Umas amizades, assistir a televisão, várias coisas do nosso dia a dia nos fazem perder um pouco do interesse, né? Então a gente precisa ser intencional, né? Intencional. A partir do momento que a gente cria então esse movimento que é contra o que a nossa carne sugere e a favor do que o coração de Deus deseja, quando a gente vai para esse movimento, Deus derrama então na gente a vontade de cumprir os mandamentos dele. Então qual é o nosso papel nessa função toda? O nosso papel é simplesmente lutar contra a nossa humanidade, até que essa luta não passe de um mero sentimento facilmente ignorado. Então, essa luta, ela vai continuar, mas vai chegar num ponto que pra gente ele é só um sentimento, né? Quando eu sentar pra ler a Bíblia e eu pensar, nossa, eu podia estar fazendo outra coisa, o meu prazer na palavra de Deus, o meu deleite em meditar na palavra de Deus, vai falar, não, mas estudar a palavra de Deus é o meu alimento, né? Eu quero que a minha identidade seja formada em Cristo, e para eu adquirir isso eu preciso conhecer quem Cristo foi e quem Cristo é, né? Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar até aqui? Nenhum ponto de vista, nenhuma... Não? Tudo tranquilo até então? Eu quero que vocês participem, gente. Esse aqui não foi um estudo que eu fiz para eu falar sozinha, é um estudo que a gente está montando para que vocês acrescentem. Então, vocês assistindo, acrescentem bastante também. Então, para me deleitar no Senhor, eu preciso ler a Bíblia. A gente tem, então, um verso de 2 Timóteo, versículo 3, 2 Timóteo 3. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar e repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, né? Então, eu quero seguir a Deus, mas eu não consigo ter vontade de justiça. A escritura é divinamente inspirada por Deus e ela repreende na justiça. Eu não consigo, eu me sinto andando por um caminho muito torto, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto. Eu tô muito longe de Deus, eu tô muito longe da vontade de Deus. Não tem como eu agora voltar para a vontade dele. Eu me afastei muito. A escritura, inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar e repreender e endireitar as coisas, né? Então, como que eu faço para melhorar o meu comportamento perante a Deus? Lendo a Bíblia, meditando na palavra e agindo conforme a palavra. Como eu faço para ser alguém que agrada a Deus? Lendo a Bíblia, meditando na palavra e vivendo a palavra. Qualquer resposta para qualquer pergunta que a gente possa fazer é ler a Bíblia, meditar na palavra e viver a palavra, né?
Semana passada a gente até comentou sobre adquirir muito conhecimento pode ser para tua perdição se tu não coloca em prática. Então de nada adianta a gente reconhecer que a Escritura é inspirada, reconhecer que a Escritura corrige, reconhecer que a Escritura disciplina, a gente lê a Bíblia e a gente fecha a Bíblia e sai e continua vivendo a mesma vida que a gente estava vivendo antes de aprender a palavra. Isso vai ser para nossa condenação. Algum comentário? Já que você estava citando o Salmo 119, indo um pouco antes, né, lá nos versículos 9 e 10 e 11 também, fala o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixe que eu me desvie dos teus mandamentos, e guardo tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, tipo, principalmente o 9 ali, né, que vai bem de encontro com o que tu estava falando, de que maneira poderá guardar puro o seu caminho? É como eu falei aqui, né? Qualquer pergunta que vocês fizerem, a resposta é, pode deixar aberto o versículo, qualquer pergunta que vocês fizerem, a resposta é ler a Bíblia, meditar na palavra e colocar a palavra em prática. Então o jovem pergunta aqui, como que eu faço para manter retos os meus caminhos, né? Qual é a resposta? Observando segundo a palavra. Observando segundo a sua palavra. Qual que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o que a gente recebe de um pastor quando vai na igreja. A palavra de Deus é o que o nosso irmão, quando vem na nossa casa, fala, eis que te digo tal e tal coisa. Não. A palavra de Deus foi escrita, está disponível para todo mundo. A palavra de Deus está disponível para todo mundo. Oi, vó. Eu vi ali o comentário da vó que mandou oi. Tá disponível para todo mundo. Bem jovem a vó, né? Ah, prazer. Tá disponível para todo mundo. Eu não tenho como comprar uma Bíblia. Se você tem um celular, um notebook, uma televisão, alguma coisa, você consegue acessar a Bíblia online. Eu não consigo ler, né? Você consegue ouvir a Bíblia. Tem a Bíblia falada, né? Então a Bíblia está disponível para todo mundo. Como eu posso manter retos os meus caminhos? Observando as suas palavras, né? Colocando elas em prática. É isso. Esse é o segredo. Né? Todo o curso, todo o estudo intencionais, e quando a gente passar para o próximo, tudo vai girar em torno de amar a palavra de Deus. E o segredo já foi colocado, o segredo a gente já falou logo no começo. Qual é o segredo para amar a palavra de Deus? É estudar a palavra de Deus. Cara, a nossa única função é lutar contra o nosso coração, nos dizendo, não estuda, não pega agora. Amanhã a gente faz, amanhã dá tempo, amanhã a gente faz. É esse único sentimento que a gente precisa combater. Porque a partir do momento que a gente começa verdadeiramente a ler a palavra de Deus com o coração aberto para receber o que Ele tem para entregar, Ele coloca na gente o sentimento. Né? A partir do momento que a gente tem uma intimidade tão grande com o Senhor, admitida, né, que a gente conseguiu adquirir através da leitura da palavra, a partir desse momento a gente vai ter dentro da gente o sentimento de eternidade. O Espírito Santo, ele é eterno, porque ele é parte do Pai, ele é parte do Filho, então ele é eterno. E a partir do momento que a gente entra em contato com o Espírito Santo e a gente conhece isso aqui da eternidade, não temos mais vontade de nos afastar dela. Quem conhece a grandiosidade de ter Deus dentro de si, quem conhece a grandiosidade que é ter um sentimento de uma felicidade, voltando no estudo da aula passada, a felicidade com Cristo, ela não tem seus poréns. Ela não tem seus poréns, porque o que Ele me promete não é algo que eu vou receber mês que vem, não é algo que eu vou receber ano que vem, e não é algo que eu vou receber quando eu morrer, é algo que eu já recebo agora. A partir do momento que eu decido, né, eu recebo o chamado de Cristo. A partir do momento que Ele me chama com aquela graça irresistível dEle e eu recebo isso dentro de mim, então essa eternidade já vive dentro de mim. Esse Deus já vive dentro de mim. Ele já toma decisões por mim. Ele já coloca esse amor, esse sentimento dentro de mim. E a partir disso não tem como se afastar. A partir disso não tem como se afastar. Eu acho que é em Hebreus 6 que ele começa falando. Alguém consegue abrir Hebreus 6 aí pra mim? Porque eu tô sem o meu celular. Estou gravando a live. Acho que dá até pra abrir aqui. Eu falei pra vocês que quem tem internet consegue acessar, né? Então, Hebreus 6, os primeiros versículos. Aí se o eu puder ler pra mim. Estamos abrindo. Isso foi algo que veio aqui agora. Hebreus 6. Não está abrindo aqui no meu coisa. Ah, não, abriu aqui sim. Fala sobre batismo, imposição de mãos. É isso? E aí, tu vai ler os próximos versículos.
Quais? Peraí. Deixa eu só abrir aqui nos intencionais, eu leio daí aqui. Hebreus 6. Ele vai falar assim pra gente. Deixa eu chegar aqui no versículo, porque eu não lembro de qual é o versículo, eu só lembro que tem em Hebreus 6. Ele fala aqui no versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério, né? Seria bom se eu tivesse outra tradução com palavras mais fáceis, mas é basicamente isso. É impossível que quem já foi iluminado uma vez e provou o dom celestial e participou do Espírito Santo, provou a palavra de Deus, provou as virtudes do século futuro, é impossível que essa pessoa venha de novo ser renovado pelo arrependimento. E por que isso? Porque quem realmente experienciou o que é, e eu vou ler novamente para que fixe na cabeça de todo mundo, quem já experienciou o que é dom celestial, que é ser participante do Espírito Santo, o que é provar a boa palavra de Deus, é impossível que essa pessoa não sinta dentro de si esse desejo de continuar para sempre assim, né? E se isso acontecer, a gente vai estar de novo crucificando o Filho de Deus, de novo expondo ele à vergonha que ele passou, né? Então, a partir do momento que você reconhece qual foi o sacrifício de Cristo, o que Cristo passou para que a gente pudesse hoje em dia falar, Deus, eu te aceito, e receber o Espírito Santo. Quem já recebeu o Espírito Santo e sabe o que ele traz pra gente, é impossível que essa pessoa consiga se afastar, porque quando Deus chama, isso é impossível de resistir, né? É impossível de resistir. É impossível de resistir. Então, o meu convite hoje é que a gente seja assim, que a gente busque, através do conhecimento da palavra, através da retidão do nosso coração, que a gente só vai adquirir através do conhecimento e da prática da palavra, que a gente consiga experienciar o que é ter realmente, verdadeiramente o Espírito Santo dentro da gente, e não com coisas que aparentam para o mundo, sabe? E falando bem direto aqui, não com coisas que as pessoas dizem que o Espírito de Deus é, mas com o que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é. Ele é o Espírito que vai trazer para ti o arrependimento, é o Espírito que vai trazer para ti a correção do teu caminhar, a correção dos teus passos. A partir do momento que a gente criar essa paixão pela palavra, paixão pela vontade de Deus, receber o Espírito de Deus, a gente vai experienciar isso que eu estou falando desde a outra semana, a felicidade que é eterna, né? Os sentimentos bons que são eternos, a paz que é eterna, a vontade de buscar Ele que é eterna. Porque a partir do momento que a gente tem um encontro com algo tão grande quanto é Deus, é impossível que a gente consiga voltar para como a gente foi antes, né? É impossível. A partir do momento que a gente se encontra com algo do tamanho de Deus, com a grandiosidade de Deus, com a virtude de Deus, é impossível que a gente consiga voltar para os nossos velhos caminhos. E aí a gente entra aqui em Salmo 27, versículo 4 e 5, deixa eu passar aqui. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. E aí eu quero perguntar para quem está aqui, para quem está na live, se quiser responder, o que vocês entendem por esse versículo, né? Que se a gente se deleitar no Senhor, Ele vai atender os desejos do nosso coração. O que vocês entendem através desse versículo? Então, Fala bem alto, pra deixa eu ver. sei lá, tipo, deleitar no Senhor é confiar nele, entregar pra ele, assim, tipo... Sabe o que é deleite? Vocês sabem o que é deleite? Sentir prazer. Sentir prazer. Então aqui ele está dizendo assim, ó, sinta o prazer no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Agora sim, não sei se todo mundo sabia, deleitar é sentir prazer. E aí? O que é? Ele atenderá todos os desejos, né? Atenderá os desejos do teu coração. Quais são os desejos do nosso coração? Bom, a partir do momento que a gente se deleita no Senhor, o desejo do nosso coração é nos aproximar dele, ter um relacionamento maior com ele. A partir do momento que nós nos deleitamos no Senhor, Ele vai atender os nossos desejos que serão referentes a Ele, obedecer à vontade dEle, andar de acordo com a vontade dEle. Perfeito, perfeito. Então, esse aqui é algo que se vocês fizerem, vai acontecer. Não é tipo, pode acontecer, vai acontecer.
Então, assim, se a coisa que eu mais amo na minha vida é jogar videogame, eu me deleito no videogame. Mas aí ele não vai atender os desejos do meu coração, porque tem o porém ali, é pra gente se deleitar. Se o meu prazer for jogar futebol, ele não vai atender os desejos do meu coração, porque o meu prazer tá no futebol. Mas se o meu prazer for a vontade de Deus, se o meu prazer for o próprio Deus, então ele vai atender os desejos do meu coração, porque aquele, o meu Senhor, a quem eu sirvo, não vai se negar de atender os meus pedidos, porque os meus pedidos são referentes a Ele, né? A partir do momento que o meu prazer é Cristo, então eu quero Cristo, eu preciso de Cristo, porque é isso que me traz felicidade, é isso que dá essa felicidade eterna que a gente tanto comenta, que eu tanto comento, né? Então é justamente isso. A partir do momento que a gente ter prazer na vontade de Deus, Ele vai atender os desejos do nosso coração. É de certeza, não tem nenhuma condição. Não tem nenhuma condição. Mas primeiro a gente tem que buscar se deleitar na palavra de Deus. E entra o versículo que o Léo deu, né? Entra o versículo que o Léo leu. Como que a gente vai manter retos os nossos caminhos? Como que a gente vai ter deleite em Deus, né? É buscando por Ele. É buscando por Ele. Hoje em dia, eu dei o exemplo do futebol ali, hoje em dia o meu prazer de jeito nenhum tá no futebol. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu não busco, né? Porque eu não dei nenhum pontapé inicial. Eu nunca joguei futebol, nunca me interessei por jogar futebol. Se eu entrar numa quadra agora, eu provavelmente vou me machucar correndo e chutando a bola. Eu provavelmente não vou fazer gol nenhum. Eu provavelmente vou levar muito gol independente de qual for eu nem sei como é que chama, cargo que eu tiver, como é que chama? A posição. Independente de qual for a minha posição, eu vou ser ruim no que eu fizer. Porque eu não me interessei, eu não fiz, né? Então, para ter deleite no Senhor, para chegar no ponto de sentir prazer no Senhor, eu preciso também buscar quem é o Senhor. Buscar me aperfeiçoar na vontade, no conhecimento, na existência do Senhor, né? Tem comentário na live do Facebook. É, do tamanho do pai. Tá. Tua mãe falou, nossos jovens aprendem Mais a alto, palavra. por favor. Nossos jovens aprendem da palavra de Deus em um momento especial para eles. Muito lindo isso. E o teu pai falou, meus desejos são de fazer a vontade do Senhor, conhecer a Ele. Amém? E esses desejos Ele vai atender, né? E Ele tem atendido, né? E quem acompanha os cultos, né, tanto de domingo quanto de terça, já ouviu várias vezes o meu pai dar esse testemunho, né? Que o desejo no coração do meu pai, que foi o que comentou ali no Facebook, é de conhecer a Deus, fazer a vontade dele, né? E também de que os filhos, né, a descendência dele faça isso. E Deus tem atendido a esse pedido também, né? Então, a bênção de Deus, ela é tão boa porque ela também não é só pra ti, né? A partir do momento que tu tem desejo de Deus e tu quer que esse desejo passe para outras pessoas, passe para tua descendência, passe para quem está próximo de ti, vivendo Deus, tendo deleite em quem Ele é, isso também vai passar para os outros, porque os teus desejos são os desejos do coração de Deus. Quando tu tiver desejo de se juntar em alguém e tentar fazer com que essa pessoa conheça quem Deus é porque essa é a vontade de Deus também, né? Se a gente conhece qual é a vontade de Deus, a gente vive pela vontade de Deus, né? É uma coisa que a gente conversa sempre também sobre a passagem que todo mundo sempre fala, né? Que quando os apóstolos passavam, a sombra curava, isso e aquilo, e daí quando... Agora eu esqueci quem é. Mas era Pedro e Paulo passando, e daí, não sei o quê. Como é que é? Conta isso aí pra mim. Tá aqui, Pedro e João estavam andando Pedro e na João. porta do templo e um cara foi mendigar e Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Exatamente, isso. Era isso que eu precisava. Gente, a minha cabeça ela não funciona sobre pressão. Então, quando alguém pediu dinheiro pra eles e ele deu essa resposta de eu não tenho prata nem ouro, mas te digo uma coisa, levantei a lei, seja isso e aquilo, por que que isso aconteceu? Porque ele tinha poder pra curar? Porque ele, por si próprio, mesmo sem andar nos caminhos de Deus, ele conseguia chegar para as pessoas e fazer isso na vida das pessoas? De maneira nenhuma. Porque ele tinha conhecimento de quem era Deus, porque ele tinha conhecimento da vontade de Deus, então ele podia colocar isso em prática. Por conhecer quem Deus é e por conhecer a vontade de Deus, né? Então, o versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, a partir do momento que a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, a gente também está dando para ele permissão de agir nos meus caminhos. É isso que ele está falando. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá.
O versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Eu quis colocar esse versículo aqui porque a partir do momento que a gente começa a buscar a Deus, a partir do momento que a gente começa a fazer as coisas de Deus, a gente vai ter essa vontade de abrir mão de coisas que a gente fazia quando a gente não seguia Deus. E é possível que a gente veja outras pessoas fazendo e quem nós éramos comece a falar dentro da nossa cabeça, né? Comece a falar: nossa, mas tu era tão mais feliz quando saía para beber com os teus amigos, mas tu era tão mais feliz quando saía numa noite e ficava com 20 pessoas diferentes, era tão mais feliz quando isso quanto aquilo. E esse versículo ele diz: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, pra gente não se aborrecer com quem tá vivendo uma vida diferente da que Cristo quer pra eles, né? A gente está vivendo o que Cristo quer pra gente. As outras pessoas que não estão vivendo isso, a gente não deve se aborrecer com eles e muito menos com o sucesso deles. Porque a partir do momento que a gente se deleita no Senhor, a partir do momento que o nosso coração tem as vontades do Senhor, nesse momento os prêmios que a gente recebe são diferentes do que os prêmios que o mundo recebe, né? A gente para de se importar com receber um bom salário, a gente para de se importar com vestir roupas boas, com andar sempre bem apresentável, e a gente começa a se importar com coisas que são eternas, coisas que são realmente importantes. Então, para finalizar, a pergunta é: como ter deleite no Senhor? Então, construindo pontos baseado no que a gente estudou aqui hoje, o primeiro é sendo intencional na sua vida com Ele. E isso é o ponto que eu sempre vou trazer enquanto a gente estiver estudando o plano Intencionais. O segundo ponto é orando e pedindo para que Ele coloque em você o desejo de conhecê-lo. Então, a gente precisa ter esse movimento dessa oração. Orar para que Ele coloque dentro de nós o desejo de conhecer e buscar Ele. Terceiro, descansando nele e reconhecendo que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Isso é muito importante. Descansar. E volto porque eu falei lá no começo: se a gente estiver indo para uma igreja, sentando no banco, ouvindo que tem alguém falando, e aquele pastor ou aquele irmão que subiu lá e falar assim: se tu te converter para Deus, Ele vai te dar muito dinheiro. E aí tu não lê a Bíblia e tu acredita: eu vou ganhar muito dinheiro, entendeu? E daí você não acredita que existem tempo para todas as coisas debaixo do céu, e também existe o fato de que Deus nunca te prometeu dar dinheiro também, né? Tem essa. Mas assim, a partir do momento que a gente entrega os nossos caminhos para Deus, deixa que Ele lidere os nossos caminhos, deixa que Ele lidere as vontades do nosso coração, a partir desse momento a gente pode orar, pedindo para que Ele coloque na gente a paciência, a possibilidade de descansar nele e de reconhecer que existe tempo para todas as coisas. Para todas as coisas existe o tempo, e esse tempo é a vontade de Deus, né? 4. Essa é muito importante, deixa eu falar. Mantendo contato com irmãos da fé que busquem as mesmas coisas que você. O que são as mesmas coisas que eu? Os meus irmãos da fé são as pessoas que buscaram a Deus, pegaram para si o Espírito de Deus e agora estão com as vontades de Deus, que são as vontades que eu também tenho dentro de mim, e quando eu ando junto com essas pessoas, nós dois tendo vontade que é de Deus, a gente vai se ajudar. No momento que o Léo falar assim: eu tô desanimado, eu não encontro mais deleite no Senhor, eu não encontro mais prazer em ler a palavra de Deus, eu tô com Ele. E se eu ainda encontrar, eu vou buscar Ele, e eu vou pegar na mão dele e eu vou falar: vamos orar junto, vamos crescer em Deus juntos. Então isso é muito importante. Para quem está assistindo, para quem vai assistir no Instagram e no Facebook, vai ficar disponível. Para quem for assistir no futuro, pega isso para vocês. Não tenta andar sozinho, não tenta andar sem irmãos, né? Deus, Ele é possível, Ele é capaz de fazer tudo, a ponto de criar outras pessoas que podem te ajudar a fazer a caminhada mais fácil, né? Então, andem com irmãos, isso é muito importante. E o último ponto é erradicando de sua vida coisas que você sabe que te afastam dele, né? E pra mim, essa é a parte que pega mais pesado, sendo bem sincero, e é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, não é algo que acontece e depois ponto, nunca mais. A gente precisa tirar da nossa vida coisas que nos afastam deles, sejam coisas simples ou coisas grandes, né? Se eu sei que
sei lá, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho do meio-dia à meia-noite, né? E aí eu chego em casa e eu quero dormir. E eu sei que se eu não acordar uma horinha mais cedo, eu não vou ter tempo durante o meu dia para estudar a palavra dele. E eu prefiro dormir essa uma horinha a mais, então às vezes essa uma horinha de sono que a gente precisa erradicar da nossa vida não é necessariamente algo ruim, mas a gente não está colocando como prioridade a vontade de Deus. Né? Se o nosso celular ela faz a gente se afastar da vontade de Deus, então é isso que a gente tem que erradicar. Né? Se teu olho te faz pecar, arranca. Se a tua mão te faz pecar, arranca. Se teu celular te faz pecar, arranca. Se teus amigos te fazem pecar, se afasta e se aproxima de irmãos na fé. Né? Teu pai falou, a comunhão dos santos, primordial na igreja. Primordial na igreja, né? Não tem como. A partir do momento que a gente se converte, é um passo muito importante a gente começar a fazer amizade com pessoas que têm a mesma fé que a nossa. Não digo se afastar das pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, porque a partir do momento que a gente começa a viver a vontade de Deus, pode ser a vontade de Deus que a gente traga essas pessoas para perto dele. E se afastando, a gente não vai conseguir viver nesse propósito, né? Mas também se aproximar de quem cumpre a vontade de Deus, de quem conhece a vontade de Deus e tenta colocar ela em prática todos os dias. A comunhão dos santos é muito importante na igreja. Ó, teu pai falou aqui, ó. Não entendi bem, mas ó. Ah, tá, é a corda. Lutero falou certa vez, quando tenho um dia cheio, no outro dia acordo 3 horas antes. Basicamente isso. Se eu penso que, muitas vezes, né, as coisas que a gente faz para a igreja também podem nos tirar de Deus. As coisas que a gente faz achando que é para Deus, se a gente não entregar para... O problema não é com essas coisas, o problema é com o nosso coração. Se a gente não entregar para Deus, elas podem nos afastar de Deus. Né? Então, às vezes eu tenho um dia cheio e falo assim, hoje eu vou passar o dia inteiro na presença de Deus, porque eu vou distribuir comida para as pessoas em situação de rua, porque eu vou fazer isso pelas viúvas, eu vou fazer isso pelas pessoas carentes, eu vou fazer esse momento e esse momento e esse momento para a igreja. Não é para Deus, né? Então, se eu sei que eu vou ter um dia agitado, mesmo que sejam com coisas da igreja, eu acordo mais cedo, eu faço essa oração que é importante da gente ter todos os dias. Coloca no meu coração o desejo de fazer tudo para ti. Que essas 24 horas que eu tenho na minha frente, eu não lembro como é que é essa expressão, mas essas 24 horas desse dia que me esperam ainda, que eu consiga entregar elas todas para ti. Né? Que eu consiga ser intencional em cada atitude minha. Né? Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Não? Gabriel? Então é isso, gente. Levem com vocês essa intencionalidade de buscar a Deus, que isso vai trazer para vocês o deleite na palavra de Deus. Não consegue ter prazer na vontade de Deus? Crie esse movimento mecânico de buscar Ele e de fazer orações pedindo: coloca em mim prazer e vontade de estudar a Tua palavra. Para finalizar, eu queria pedir que o Léo fizesse uma oração, né? E aí a gente vai finalizar. Antes dessa oração, eu já gostaria de agradecer a todos por terem vindo. Quando terminar a oração, a gente já vai desligar. Então, vou agradecer. Obrigada a todos por terem vindo, por terem comparecido tanto na live quanto presencialmente. Isso é muito importante, porque não adianta nada ter um pregador se não tem pessoas para ouvirem, né? Então, obrigada por me ajudarem a crescer. Obrigada por estarem abertos a serem intencionais com Deus. E amanhã a gente tem a live às 7h30, né? A live do culto. Então estejam todos convidados, tanto pelo Instagram, quanto pelo Facebook, quanto presencial. Mandem mensagem, confirmem presença, né? E terça-feira tem o culto também de ensino, né? O bate-papo teológico. Então, sintam-se convidados. Obrigada pela presença de todos. Pai, entramos como na Tua presença para Te agradecer pela oportunidade de vivermos essa comunhão, que não só está sendo vivida, mas está sendo recomendado aqui como algo de extrema importância na caminhada cristã, na caminhada de fé. Que nós possamos reconhecer a importância disso, de aprendermos juntos, de exortarmos uns aos outros, de buscarmos conselho, conforto, também confessarmos nossos pecados uns para os outros e buscarmos o Teu perdão, buscarmos crescimento e amadurecimento da nossa fé na Tua direção, Pai. Mas sabemos que nenhuma comunhão é realmente efetiva se não for baseada na Tua palavra e guiada pelo Teu Santo Espírito. E por isso, Pai, que nós oramos a Ti, Te pedindo por sabedoria, Te pedindo por temor à Tua palavra, por temor à Tua lei,
entendimento, Pai, de quais são os nossos papéis aqui enquanto jovens, enquanto cristãos, enquanto membros dessa comunidade em que nós estamos, Pai. Sendo ela o Ministério Restaurar, sendo ela a nossa empresa, sendo ela a nossa faculdade. Que nós possamos entender a nossa posição e a nossa missão dentro do ambiente que nós estamos. E viver de acordo com a Tua Palavra. Sendo guiados pelo Teu Espírito, pedindo sempre direcionamento e sabedoria. Discernimento, Pai, para saber para onde ir e o que fazer. Que Tu seja conosco em todo o tempo. Que para manter vivo e reto o nosso caminho, nós possamos observá-lo sempre em comparação com a Tua Palavra e não com nossos amigos, nossos irmãos, nossos inimigos muitas vezes, como temos feito. Que nós possamos comparar com Cristo, que é a Palavra encarnada. Que nós possamos viver como Ele e buscar imitá-lo com toda a nossa força e com tudo que temos. Nos ensina a Te amar e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada a todos pela presença. Ali em cima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Esse é lá embaixo.